E aí, pessoal, gostaram da Rio 2016? Nós estamos aqui no centro de Montreal e é nesse prédio aqui que fica o Comitê Olímpico Canadense, porque o assunto de hoje é Olimpíadas. Lá na rua estava muito barulho, então eu resolvi continuar gravando aqui dentro de casa, mas o assunto é Rio 2016. Vocês gostaram? Eu gostei do que eu vi aqui na TV. Na verdade, toda a transmissão aqui das Olimpíadas foi muito interessante, foi muito legal. Há dois canais abertos, a Rádio Canadá em inglês e a Rádio Canadá em francês, passaram quase 24 horas por dia a Olimpíada, e a gente ainda teve os canais por assinatura RDS, que é um canal de esporte em francês, e a TSN, que é um canal de esporte em inglês, passando a Olimpíada o tempo todo. A gente teve a oportunidade de assistir muitos dos brasileiros ganhando medalha. Acho que pelo Brasil, seu país sede, a transmissão aqui no Canadá priorizou muitas vezes as competições onde tinham brasileiros. Isso foi muito legal. Também legal, que eu achei muito bom, é que os jornalistas, os comentaristas, eles estavam por dentro da situação do Brasil em relação aos esportes, quando o brasileiro era favorito. Eles sabiam, por exemplo, que o vôlei é o segundo esporte mais popular no Brasil. Então eu realmente senti em casa assistindo a transmissão aqui. Acho que a gente teve um favorecimento por ser o país sede. E visto daqui, a Olimpíada foi muito bonita, foi interessante assistir. Os comentários que a gente ouviu na mídia, na TV, foram sempre comentários positivos, né? Não se falou muito de corrupção, não se falou de problemas. O que a gente ouvia muito assim, o Brasil passa por uma crise política e econômica. E só falavam nisso, não entravam em detalhes, mesmo porque o assunto era esporte. Agora, segunda coisa que talvez as pessoas tenham curiosidade, é como é que a gente, morando num outro país, torce pelo nosso país que nos adotou. Então, como é que foi torcer pelo Canadá na Rio 2016? Foi uma experiência muito interessante. Talvez as pessoas acham que a gente tem essa síndrome, o brasileiro tem essa síndrome de vira-lata, mas a gente pensa, torcer para o Canadá deve ser muito melhor, porque os atletas são mais bem preparados, eles sempre conseguem as suas melhores marcas e voltam com suas medalhas. Não é bem assim. Na verdade, torcer para o Canadá e torcer para o Brasil são experiências muito parecidas. Vamos dar uma olhada aqui no quadro de medalhas, como ficou o resultado final. O Brasil conseguiu um total de 19 medalhas. O Canadá conseguiu um total de 22 medalhas, ou seja, um desempenho muito parecido. Então, se pelo quadro de medalhas os países tiveram um desempenho parecido, o site Bloomberg produziu um estudo comparando o número de medalhas com o total da população do país e com o tamanho do PIB do país. E aí os números são um pouco diferentes entre Canadá e Brasil. Levando em consideração o PIB de cada país, os resultados foram diferentes. O Brasil teve 0,6 medalhas para cada 100 bilhões de dólares de PIB, enquanto o Canadá teve 1,35 medalhas, praticamente o dobro, para cada 100 bilhões de dólares do PIB. E eu vou colocar esse link aí embaixo na descrição, que é muito interessante para vocês compararem outros países também. Levando em consideração o tamanho da economia, o desempenho do Canadá foi 2 vezes melhor. Agora, pelo tamanho da população, a diferença é ainda maior. O Brasil teve 0,09 medalhas para cada 1 milhão de habitantes, enquanto o Canadá teve 0,6 medalhas por 1 milhão de habitantes, que dá mais ou menos 7 vezes mais medalhas do que o Brasil, levando em consideração o tamanho da população. Vale lembrar que o Canadá tem apenas 35 milhões de habitantes, enquanto o Brasil já passou de 200 milhões. Então, pelo tamanho da população, o Canadá conseguiu muito mais medalhas do que o Brasil, embora a maioria das medalhas tenha sido de bronze. Existem algumas explicações por que o Canadá consegue sempre chegar nas finais, consegue ter atletas de ponta, não conseguiu tantas medalhas de ouro assim. Existe uma explicação por trás disso. E por que com uma população menor, ele consegue um número proporcionalmente maior de medalhas. E a explicação começa por como os atletas são formados. Os atletas canadenses são frutos de algo que começa desde a infância, na escola,
nas comunidades, onde as pessoas desde cedo têm esse acesso ao esporte, acabam gostando do esporte, o esporte cresce como um hobby para muitas vezes se tornar ou profissional ou um esportista amador de alto nível. Então muitos desses atletas canadenses que chegaram até lá não começaram com o sonho de ser atletas ou não buscaram no esporte uma novidade de vida, eles apenas cresceram no esporte, amam o esporte, têm um bom desempenho, isso atrai patrocinadores, isso atrai ajuda de governos e de empresas, e a pessoa acaba virando um atleta olímpico. Muitos deles estão estudando em universidades para ter uma outra profissão, quando a idade mais avançada chegar, eles não puderem competir no mesmo nível. Então é diferente a maneira como um canadense vira atleta olímpico e como um brasileiro vira atleta olímpico. Essas imagens aí que estavam passando são do Complexo Esportivo Claude Robillard. É uma instalação que tem aqui em Montreal, que já foi a instalação padrão para treinamento do Comitê Olímpico Canadense, e hoje pertence à Prefeitura de Montreal e está aberto, o acesso é aberto à população, você pode se inscrever em cursos lá, você pode colocar seus filhos para fazerem esportes lá, todo tipo de esporte você encontra, e as instalações, como vocês podem ver, são de primeiro nível. Então, como as pessoas têm esse acesso ao esporte, e o esporte aqui é valorizado junto com o currículo escolar, o resultado é pessoas que vão se tornar atletas. Infelizmente, muitos desses atletas não vão conseguir uma medalha de ouro, mas de vez em quando beliscam um bronze, e é por isso que a gente tem tantas medalhas de bronze conquistadas pelo Canadá, segundo a minha análise. E para terminar, uma prova de que os atletas canadenses se sentiram bem recebidos participando nos Jogos do Rio é essa imagem que eu estou mostrando, que foi publicada na página do Facebook do Comitê Olímpico Canadense, como uma forma de agradecimento pela receptividade, pela acolhida que o Rio deu aos atletas canadenses. E foi publicado desse jeito mesmo, assim, em bom português, para mostrar que eles se sentiram realmente em casa. Então, pessoal, é isso aí. Se vocês acham que a gente pode aprender um pouco, nós brasileiros podemos aprender um pouco com esportistas do Canadá, do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Austrália, etc., coloquem aí nos seus comentários. Se vocês sentiram um pouco de vergonha por alguma coisa que aconteceu, o público vaiando, eu não senti. E sobre as vaias, eu escrevi sobre isso no meu blog, também vou colocar o link aí embaixo, vocês podem dar uma olhada aí na minha opinião. Então, é isso aí, e abençoe.